Boa noite, família Uivos. Relato: lobisomem revirando lixeira em São Lourenço, Minas Gerais. Olá a todos do canal Uivos, me chamo Luciano. O relato que vou contar aconteceu em 2020 em São Lourenço, Minas Gerais, durante a pandemia. Eu trabalhava como cuidador de idoso, das 9 da manhã às 21 horas. Nesse dia, precisei ficar até mais tarde, então acabei saindo por volta das 10h30. E isso foi logo quando a Covid apertou aqui na minha cidade. Não vou lembrar exatamente a data, mas no final de maio e começo de junho. As lojas já estavam todas fechadas, ninguém nas ruas. Eu morava longe do trabalho, cerca de meia hora andando a pé. Como fiquei até mais tarde, decidi cortar o caminho para ir embora mais rápido. Passei por um lugar que é perigoso aqui na cidade, perto da linha do trem, pois é ponto de venda de drogas. Mas estava tão cansado que só queria chegar em casa o mais rápido possível. Bem, chegando perto dessa linha de trem, avistei algo revirando uma lixeira. Na hora eu pensei ser um nóia ou um cavalo mexendo no lixo, mas conforme me aproximava, um cheiro muito forte de podre tomou conta do ar e um barulho como se fosse um grunhido de porco com rosnado de cachorro vinha da criatura. Então parei e fiquei observando aquilo, pensando se valia a pena passar por ali ou dar a volta no quarteirão. Foi quando a criatura tirou a cabeça da lata de lixo. Pude ver o que era exatamente. Eu não sei explicar direito, mas tinha cara como se fosse um morcego, orelhas enormes que batiam no chão, os olhos amarelos, as patas da frente eram estranhas, parecia que aquilo andava arrastando o cotovelo no chão. As patas traseiras eram grandes, bem desproporcional ao resto do corpo. O bicho não me viu, ficou farejando o ar por um bom tempo, até que deu um grito horrendo, como uma mistura de ódio e dor, não sei explicar, mas foi um uivo horrível de ouvir. Após aquilo gritar, saiu correndo em disparada, seguindo a linha do trem, se embrenhando na escuridão. Obviamente recuei e saí correndo. Não tive coragem de passar por ali. Foi muito assustador ter aquela visão. Com certeza era um lobisomem, não era algo desse mundo. Aqui na minha cidade existem muitos relatos de avistamentos de lobisomens, mas eu não acreditava, até que chegou minha vez de ver. E por Deus, seria melhor nunca ter visto, pois até hoje mexe comigo. Esse foi o meu breve relato. Boa noite a todos. Relato: presenciei meu avô se transformando numa besta feroz. Olá a todos. Vou compartilhar uma história que assombra minha família até os dias de hoje. Há quem não acredite, mas eu que vi e outros familiares sabemos o quanto é real. Bom, na década de 60, na Bahia, meu avô, o senhor Osvaldo, estava de tocaia atrás de umas moitas junto com um amigo, o seu Sérgio, em uma noite comum no verão baiano. Eles aguardavam o famoso ladrãozinho de farinha, que tantos donos de casas de farinhas estavam reclamando a respeito. Por 2 noites seguidas, vovô também teve suas produções de farinhas roubadas, o que lhe trouxe uma tremenda inquietação e nervoso. Combinou com seu amigo, o seu Sérgio. Essa noite a gente pega o desgraçado Sérgio, que tá fazendo isso, e dá um couro de chicote nele. Seu Sérgio concordou, e então se alojaram atrás de uns matos, à espreita da madrugada, aguardando encontrar quem estava roubando a casa de farinha. Foi por volta de umas 2 horas da manhã que vovô e seu Sérgio viram algo que não era desse mundo. Não era um homem, mas sim o que eles julgavam ser o próprio diabo. Era uma criatura enorme, com poucos pelos no corpo. A maior concentração de pelagem era nas costas, e seu odor era fétido, a ponto de arder as narinas ao ser sentido por eles. Aquela coisa soltava berros e urros terríveis, e sem nenhuma dificuldade derrubou a porta da casa de farinha.
Foi nesse momento que seu Sérgio rodeou a casa e vovô foi na direção em que a criatura entrara. Com seus chicotes de couro em mãos, cercaram a criatura, que levou algumas chibatadas nas costas. Entretanto, movida pelo ódio, com seu olhar vermelho brilhante e presas afiadas, aquele demônio de pelos saltou e mordeu o braço do vovô, que caiu ao chão com muita dor. O lobisomem, por sua vez, correu em meio à escuridão, soltando grunhidos perturbadores. Naquela noite, seu Sérgio e vovô tiveram uma terrível experiência com esse tal lobisomem. Mas depois disso, nada foi da mesma forma. Anos depois, passei a trabalhar com meu avô em obras e construções. Meu avô tinha hábitos noturnos muito estranhos, mas nunca liguei muito para isso, e não dava muita bola para as lorotas de minha avó a respeito do assunto. Mas naquele ano eu presenciei uma coisa que, sinceramente, gostaria de tirar da minha memória. Estávamos em uma reforma de um sítio no interior de São Paulo. Lá tinha um alojamento para meu avô, eu e mais 5 pedreiros. Após um longo dia de trabalho, senti que meu avô estava estranho, muito aéreo. Estava distraído e se perdia fácil nos assuntos. Achei estranho aquilo, mas entendi que ele estava cansado. Tomamos um banho, jantamos juntos e fomos dormir. Acordei de madrugada sentindo algo muito ruim, uma atmosfera pesada que me tirava o ar. Quando levantei da cama, percebi que meu avô não estava no quarto. Procurei de cômodo em cômodo e não o achei. Quando fui lá fora ver se ele estaria lá fumando, na metade do caminho já comecei a sentir náuseas, como um cheiro podre, semelhante a carniça misturado com enxofre, e um som de roncado forte que vinha do lado de fora. Percebi que a porta estava trancada pelo lado de fora. Abri uma brecha na janela para ver se eu encontrava meu avô. E o que vi me deixou pálido, com a boca seca, sem ao menos conseguir respirar. O que tinha ali parecia um grande cavalo muito magro, com pelos apenas na região da cabeça e das costas. Se assemelhava muito a um cão, cavalo, um ser humano. Bom, eu não sei. Meu cérebro não conseguia formular algo concreto. Só sei que era diabólico e medonho. Vi as roupas do meu avô na cadeira de balanço que ficava lá fora e desconfiei. Aquela coisa não me viu, pelo menos eu acho que não, pois ficava apenas encarando o mato, numa parte escura que tinha lá no sítio. Devido a isso, não consegui ver muito bem o seu rosto. Naqueles poucos segundos, que pareciam séculos, o odor apenas aumentava e minhas narinas queimavam muito. Fechei a janela com muito pavor e corri para minha cama. Lá fiquei até o amanhecer, ouvindo a madrugada toda aquela coisa correndo ao redor da casa onde trabalhávamos. No outro dia cedo, umas 6h40 da manhã, encontro meu avô voltando todo molhado e com um sorriso sem graça. Então lhe perguntei: "Tu foi aonde, vô? Tava te procurando." E ele me respondeu: "Ah, meu filho, fui tomar um banho de rio. Tem um muito bom aqui perto do sítio." Eu fiquei espantado com sua dissimulação. Eu não toquei em assunto de nada com ele sobre o que vi, mas no fundo eu sei que ele sabia que eu vi naquela noite. Agora tudo fazia sentido. Meu avô pegou a maldição de outro lobisomem, que passara isso para ele através da mordida lá na Bahia. Exatamente como minha avó nos contava quando éramos crianças e pedia segredo. Hoje ele já não está mais entre nós e descansa em sua terra natal, num cemitério na Bahia, deixando muitas histórias e mistérios para trás. Mas minha avó sempre nos dizia: "Teu avô virá bicho. Depois que foi mordido por aquela criatura, ele nunca mais foi o mesmo." Ele morreu e decidiu não deixar essa maldição como herança para ninguém. Por isso, sempre preferiu adotar os seus filhos. Essa é uma história real. Acredite, eles são reais e podem estar na vizinhança, no trabalho ou até mesmo em nossa família. Bom, Agatha, esse é o relato da minha família. Obrigada pelo espaço e até breve.
Relato: Encontro perturbador com lobisomem. Boa noite a todos. Meu nome é Adriano e venho contar esse relato a pedido da minha filha Giovana, que é fã do canal. Tudo se passou no interior do estado do Ceará no ano de 1958. Meu tio tinha 21 anos na época e namorava uma menina que morava na Vila Zoraide, sendo que naquela época e na região em que eles moravam, as distâncias eram encurtadas por caminhos dentro de sítios. Então meu tio ia para a casa da namorada cortando caminhos, e certa vez, depois de namorar até o comecinho da noite, resolveu ir embora. Se despediu da namorada e foi embora para pegar o caminho por dentro dos sítios, o qual era mais curto. Meu tio foi alertado pelo sogro para tomar cuidado com aquele caminho, porque ele mesmo tinha medo dos locais que ele iria passar. Mas mesmo assim, ele foi por ali e ainda foi rindo. O caminho até que era tranquilo, só não era iluminado, a não ser pela luz da lua. Ele foi seguindo seu caminho despreocupado. No trajeto foi ouvindo alguns barulhos estranhos de animais da noite, mas meu tio sempre carregava com ele um punhal, porque naquela época as pessoas carregavam consigo algum tipo de arma para sua defesa, devido aos locais desertos que atravessavam. De repente, meu tio ouviu um tipo de grunhido à sua frente, mas não ligou e continuou andando. Mais um pouco à sua frente, de uma forma surpreendente, viu um ser arranhando uma árvore, como se estivesse afiando as garras. Na hora, meu tio gelou a alma quando viu aquela criatura enorme e em pé. Naquele momento, ele sentiu que aquilo não era normal e tentou sair de mansinho. Mas a criatura o percebeu e olhou para ele avançando em cima, sendo que só deu tempo de puxar o punhal. Quando a criatura pulou nele, ele desferiu várias punhaladas na criatura. O bicho gritava de dor, mas não desistia, continuava atacando meu tio. Eles ficaram lutando e meu tio continuava dando golpes, até que a criatura desistiu e foi embora. Meu tio, muito ferido, continuou seu caminho, só que desta vez correndo e assombrado com aquilo que havia acontecido. Só que mais à frente, para sua surpresa, a criatura estava esperando a sua passagem e o atacou novamente. Então a luta recomeçou e foi sangrenta. Meu tio desferiu mais golpes para se defender do bicho, e de novo a fera fugiu para o mato alto, na escuridão da noite. Nesse momento já era quase meia-noite e o caminho se tornou longo e sofrido, devido meu tio estar muito ferido. Quando ele se viu em frente à casa do meu avô, o seu pai, entrou correndo todo rasgado e ferido. Todos da casa ficaram assustados com a quantidade de ferimentos. Meu avô, que era daqueles nordestinos muito valente, quando viu aquilo, pegou sua arma e foi atrás de uma pessoa que ele desconfiava, porque já existiam boatos sobre a tal pessoa. Chegando lá, meu avô viu tal homem sentado na cadeira de balanço, muito ferido, mas bem, mesmo com os ferimentos. Meu avô, chegando perto, apontou a arma para ele e disse: "Nunca mais chegue perto de ninguém da minha família, senão eu te mato, seu amaldiçoado." Então o homem olhou para o meu avô e respondeu: "Meu amigo, você tem alguma bala de prata aí?" E sorriu, tirando sarro do meu avô. Meu avô chegou a sentir um calafrio, mas não titubeou e reafirmou: "Está avisado, se tiver uma segunda vez você é um homem morto." Bom, segundo consta, esse homem acabou sumindo da região. E Ágata, não sei se procede ou não, o que dizem sobre se uma pessoa for mordida ou arranhada por um lobisomem, virar lobisomem também, porque meu tio ficou gravemente ferido por mordidas e arranhões, e até enquanto viveu, não se soube que ele se transformava em tal coisa. Enfim, em 97 fui a Fortaleza visitar os familiares e me lembrei dessa história, sendo que todos me confirmaram a veracidade dos fatos. Bom, obrigada por narrar o meu relato. Um grande abraço a todos. Relato: meu primo fugiu de um lobisomem.
Olá a todos, me chamo Carlos. Vou contar um fato intrigante que aconteceu quando eu era criança, em uma cidade pequena de Alagoas. Tinha uns 7 anos de idade. Hoje estou com 45. Bom, meus avós, mãe e eu estávamos na sala. Meu avô estava contando histórias do seu passado. Por volta de umas 11h30, meu avô foi dormir, porque ele levantava cedo para ir na feira. E nós três continuamos na sala conversando. Depois de algumas horas, de repente, ouvimos bater bem forte e com desespero na porta da frente. E uma voz desesperada dizia: "Vó, vó, abre logo, por favor, vó." A voz estava trêmula e ofegante. Não reconhecemos de imediato. Então minha avó olhou por uma fresta da porta e reconheceu que era meu primo, que morava em um sítio longe dali. Rapidamente ela abriu a porta e ele entrou com sua bicicleta e seu violão nas costas. Logo fechamos a porta, pois não sabíamos o que estava acontecendo. Meu primo é moreno alto e forte, porém estava branco como papel e tremia muito. Enquanto esperávamos ele se recompor, ouvimos uma grande correria lá fora. Era algo muito grande e pesado, mas logo sumiu, como se tivesse fugido. Foi então que meu primo, que tinha uns 19 anos na época, começou a nos contar. Ele disse que saiu do sítio onde morava e veio para a cidade, para uma festa com seus amigos, e por volta de meia-noite foi embora de bicicleta. Pegou uma estrada longa com uma extensa plantação de milhos dos dois lados. Era uma noite fria, ventava muito. Foi então que nesse caminho longo que ele percorria, avistou uma fera muito grande, a cerca de uns 100 metros. Ele não sabia dizer ao certo que tipo de fera era, mas disse que tinha olhos brilhantes e castanhos avermelhados. Foi então que ele entrou em choque e voltou com sua bicicleta para a cidade. Enquanto andava em alta velocidade, ele percebeu que por algum motivo a fera não queria alcançá-lo, apenas o acompanhava, pois se quisesse alcançaria tranquilamente. Foi então que ele chegou até nossa casa. Ficamos com medo também, pois ouvimos as pisadas lá fora. Porém, como tudo se aquietou, conseguimos dormir. Na manhã seguinte, ele foi embora, e meu avô foi até a feira, e lá ouviu comentários dos feirantes, que diziam que uns bezerros foram encontrados mutilados em um sítio, e galinhas mortas em outro sítio. Meu avô, ouvindo isso, veio para casa e contou para minha avó. Ela logo viu que não tinha sido coisa da cabeça do meu primo, e sim um lobisomem. A história se espalhou na cidade, mas nunca mais esse lobisomem apareceu por aqui. Isso aconteceu nos anos 80. Tenho isso em mente até hoje. Eu acredito em todos os relatos que ouço, pois sei que lobisomens realmente existem. Obrigada por narrar meu relato, Ágata. Boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. 4 relatos de situações muito assustadoras, que só quem passou entende o desespero e o medo que as pessoas dos relatos sentiram, não é? Se você também passou por algo parecido, nos envie seu relato para o e-mail canaluivos@gmail.com. Agora vamos aos salves dessa terça-feira? Vai um salve com todo o meu carinho e gratidão para André Lima, Aldo César, Emanuel Figueiredo, Aurélio Costa, Michel Aguilera, Orlene Mota, Edilson Santos, Ana Paula Mendes, Eliane Nascimento, Carla Aparecida Bueno, Jonas Luiz, Ana Cristina, Ana Paula Oliveira, Eduardo Nascimento, Ana Rita Santos, Evaldo Ribas, Néia Oliveira, Andy, Elisandra Cruz, Ailton Marinho, Maria Souza, Francisco Oliveira, Lúcio Oliveira, Iramir Soares, Cantinho da Ed, Nilce do Lago, Eliezer Gonçalves, Jorge Capela, Ângelo Augusto da Silva, Guilherme Martins, Camilo Urana, Florinda Dias, @Rucian, Arlete de Freitas, Vanessa Rodrigues, Carlos Marques, Vanessa Pereira, Hélio de Castro, Simone Fagundes, Dani Ribeiro, João Passoni, Verdades Inconvenientes,
Alaísa Silva, Brenda Lilian, Rosilda Pereira, Suzane Palim, Angélica Guimarães, Severina Barbosa, José Carlos, Gilvânia Lima, Antônio Júnior, Richarlison Sena, Marcelo Stradman, Orlando Alcovias, Fabiana Ferreira, Camila Marques, Iraci Souto, Rosemary Ramos, Joana Santos, Netão, Thalita, Bárbara Dias, Maria Alves Menezes, Luciana Mendes, Ana, Alcélio, Adria Costa, Felipe e Lúcio Oliveira. Família, antes de encerrar o vídeo de hoje, eu vou deixar aqui uma pergunta a vocês e peço que me respondam nos comentários, ok? Bom, eu aderi aos salves no final dos vídeos como uma forma de agradecimento por todo o carinho que recebo de vocês. Lembrando que além dos salves, faço questão de ler e responder a todos os comentários. Mas nos últimos dias tenho recebido muitas críticas, principalmente por e-mail. Alguns inscritos ou não inscritos estão achando repetitivo e chato. Bom, eu mando os salves com todo o meu carinho. Às vezes, acontece na hora da edição algum nome ficar de fora. Mas quanto a isso eu já pedi a vocês, é só puxar minha orelha nos comentários. E também já falei que quem usa símbolos ou números como identidade, deixa o nome no comentário, que assim fica mais fácil para mim não esquecer. Dito tudo isso, eu deixo a vocês a decisão. Continuo, diminuo a frequência ou paro definitivamente de mandar os salves? Bom, vocês decidem. Agora eu me despeço desejando uma noite abençoada, uma excelente semana a todos vocês, um forte abraço da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!